Bom, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre heurísticas de acessibilidade, como é que a gente vai identificar as barreiras e encontrar soluções de forma mais rápida e mais prática, né? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Joana Woloski, eu sou uma mulher negra de cabelo, sou uma mulher negra de pele clara, eu tenho os cabelos um pouquinho abaixo dos ombros encaracolados, cabelos escuros também. Hoje eu estou vestindo uma camiseta verde, foi a primeira camiseta que eu ganhei do TDC, então é especial para mim. Atrás de mim a gente tem uma porta, uma parede amarela e a minha cadeira escura aqui atrás. Bom, falar um pouquinho sobre mim profissionalmente, eu sou designer, formada em design digital pela Universidade Federal de Pelotas, tenho pós-graduação em UX, trabalho focado em acessibilidade também. Atualmente eu faço MBA em gestão de tecnologia da informação. Meu intuito com o MBA é muito de encontrar cada vez mais a maneira assertiva de levar a acessibilidade para a área de negócios, para as gestões, né? A longo prazo eu quero ser um dia, sei lá, uma lead de acessibilidade, né, uma accessibility lead, mas por enquanto a minha intenção é sempre levar a acessibilidade cada vez mais alto e a gente poder conversar com todas as pessoas sobre o tema. Já fui palestrante aqui na trilha de acessibilidade, já fui palestrante na trilha de gestão de produtos, coordenadora aqui na acessibilidade e lá no design de serviços também. Eu trabalho na CWI, é uma fábrica de softwares desde 2020, eu atendo o cliente via, onde eu trabalho focado em acessibilidade de e-commerces, né? A gente tem ali 3 dos maiores e-commerces do Brasil, e a nossa principal função é fazer a liberação da jornada, a evolução da jornada de compras, para que todas as pessoas consigam fazer suas compras de maneira independente e que funcione direitinho, que elas tenham uma boa usabilidade. Antes de qualquer título que eu falei aqui, eu sou mãe de gente, sou mãe de pet, sou mãe de planta, né? Então eu me intitulo antes de qualquer coisa, eu sou mãe. Eu sou mineira de Belo Horizonte, mas eu sou nômade. Eu estou falando com vocês aqui de São Luís, no Maranhão. E ali eu coloquei brincando que eu sou fitness e um ha-ha-ha, porque eu serei enquanto durar, né? Então eu estou me incentivando aqui para continuar. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre como começar a falar sobre as heurísticas. Heurística nada mais é do que um atalho mental, que permite que um profissional, um indivíduo, tome uma decisão, faça uma análise ou resolva um problema rápido e com um mínimo esforço mental, né? É como se fosse uma regra prática. E a gente consegue, então, como vocês sabem, como já foi apresentado aqui, a WCAG ela pode ser apesar de ser uma base muito bem feita, ela é muito densa, muito grande, né? São muitos textos. E às vezes isso desestimula as pessoas a começarem a projetar acessibilidade. Quando você já está engajada, você vai lá e lê a WCAG, você entende, né? Tudo. Mas quando você está começando, ela realmente pode ser difícil. E pensando nisso, e baseado muito na WCAG e também nas heurísticas de Nielsen, o Denis Bondreal e a Caitlin Jayer, desculpe meu inglês, que são especialistas em acessibilidade e designers lá na Deck System, criaram um estudo sobre a avaliação heurística de acessibilidade. Então, a gente vai conseguir analisar interfaces ou componentes de uma maneira mais rápida e mais assertiva, né? E aí eles fazem algumas recomendações. Essas heurísticas, elas estão disponíveis no site da DEC, e depois eu coloco o link aqui para vocês. Então, assim, todo o estudo tá lá, só que nem todo mundo conhece, né? Eu mesmo só fui conhecer quando fui fazer um curso do Marcelo Salles, há muitos anos atrás. Ele mostrou rapidamente, a gente fez uma dinâmica muito rápida, e quando eu fui fazer minha pós-graduação meu TCC da pós-graduação, eu também tive uma cadeira, uma disciplina com o Marcelo, e ele apresentou, e eu falei, não, é isso que eu quero fazer, então eu vou fazer uma análise heurística de e-commerce, de páginas de produto de e-commerce. Então, assim, é muito para a gente conhecer, a palestra hoje é muito para a gente conhecer e saber que há outras formas de analisar e pensar em acessibilidade de forma mais rápida e envolvendo toda a equipe. Né? Então, o Denis e a Caitlin, eles recomendam que você comece pensando na avaliação. O que você quer analisar? Você não precisa analisar só uma interface pronta, uma interface em produção. Você pode pensar num componente, você pode pensar no wireframe, inclusive. Né? Depois você vai recrutar avaliadores, né? Então, que vai realizar essa análise heurística, e é muito interessante aqui, ele recomenda que sejam de 3 a 5 pessoas, e eu acho que seria muito interessante, não é uma avaliação
precisa ser feita só por designer, né? A gente pode envolver, e aí a gente aproveita para envolver a equipe. A gente começa a fazer um treinamento, fala sobre acessibilidade e chama o desenvolvedor para analisar também, chama o PM, chama o QA, para eles começarem a pensar em acessibilidade a partir desses olhares, dessas regras que a gente vai mostrar dentro das heurísticas, né? Ele pede que ele recomenda que a gente defina uma escala de classificação. Lá na página da DEC, eles já têm uma escala de classificação bem interessante. Eu sempre recomendo que as pessoas adaptem ao seu uso ali, o que você vai fazer, né, para não ficar com pergunta extra, ou para não ficar cansativo, né? Então, a gente vai sempre adaptando ao nosso conteúdo. Avalia de acordo com as suas heurísticas, né? Então, você também pode adaptar as suas heurísticas, pode ver o que cabe dentro daquilo que você está fazendo. E você discuta e prioriza as questões, então aplicável só se você tiver só mais de um avaliador, às vezes a gente faz, quem é designer aqui sabe que a gente é só eu designer, né? Tá só a gente ali no time, tá só a gente pensando em acessibilidade, já foi dito aqui hoje. Então, às vezes, se você vai fazer com mais gente, faça uma priorização daquela tabela, de tudo que você encontrou. Você pode usar, por exemplo, uma tabela Gucci, uma matriz Gucci, para poder fazer essa priorização. E documente as suas descobertas para melhorias, né? Acho que a documentação é uma das maneiras mais eficazes que a gente tem de propagar acessibilidade dentro de uma equipe, dentro de um time. As vantagens da análise heurística de acessibilidade. Ele contém regras claras e práticas. Então, você vai conseguir facilmente, e essa documentação da DEC é muito legal, porque ele faz perguntas que você vai procurar dentro da interface, né? Então, é bem interessante. Você vai ter um feedback rápido e com baixo custo, você vai estar usando a própria equipe, né? Um tempo que você tem ali, 2 horas para você fazer, começar a pensar nisso. Pode ser realizado tanto no início do projeto, como alguma coisa que é em produção já, então você pode analisar, igual eu disse anteriormente, um wireframe, mas você também pode levar para uma página que está em produção, que já está no ar. Pode e deve ser usado em conjunto com as heurísticas de usabilidade. Eu acho que acessibilidade e usabilidade, como já disseram aqui, elas caminham muito juntas, né? A possibilidade de usar e a melhoria de usar, né? A possibilidade e a melhoria de usar uma interface, e ela tem um conceito educativo. A partir do momento em que você estuda as heurísticas, você faz essa análise inicial, você começa a projetar a acessibilidade se baseando nas heurísticas. É aquele passinho para trás, que o pessoal fala, né, começar da esquerda, para começar o projeto da esquerda, levar a acessibilidade para o início do projeto, né? Então, a gente começa a ter embasamento. Em vez de a gente estar analisando o que a gente já fez, a gente tem um embasamento para projetar. E vamos falar um pouquinho sobre as heurísticas, né? Vou trazer cada uma das heurísticas aqui. São 10 heurísticas, eu esqueci de falar ali no começo, mas são 10 heurísticas de acessibilidade. O nosso slide ele vai ser sempre formado por um resumo, uma pequena frase de resumo dessa heurística, os critérios de sucesso da WCAG, que eles são embasados, e um exemplo visual, tá, gente? Então, a primeira heurística são os métodos de interação. O usuário ele deve conseguir interagir com o sistema, independente se ele está usando o mouse, se ele usa só o teclado, se ele usa um teclado braille. Uma das palestrantes antes falou que uma colega utilizou o celular com o mouse. Isso é beneficiado aqui dentro dessa heurística, né? E eu trago, então, um exemplo da American Airlines, porque todas as nossas funções dentro de uma interface, elas precisam ser navegáveis tanto pelo mouse como pelo teclado. Né? Então, porque nem todo mundo tem todas as suas mobilidades. Às vezes a gente está com o mouse quebrado, meu cachorro já comeu meu mouse, e eu preciso estar utilizando o teclado. Né? Então, a gente precisa estar com todos os componentes ali prontos para serem navegados de diversas formas. E aí eu trago um exemplo da American Airlines, em que é justamente esse calendáriozinho aqui, né, que você pode navegar ele pelo teclado. Normalmente o que a gente vê nas interfaces? A pessoa, quando tem esse calendário, ela não consegue navegar pelo teclado, ela tem que escrever aqui a data que ela quer comprar a passagem, por exemplo. E aqui na American Airlines, não. Além do calendário ser navegável pelo teclado, para quem utiliza leitor de tela, ele tem uma informação extra falando quais são as teclas que essa pessoa vai utilizar para usar esse sistema, né? Para usar esse calendáriozinho, então ele vai receber todas as informações ali.
Então, a gente tem que deixar, para analisar essa heurística, porque que a gente tem que fazer? A gente tem que visualizar se todos os componentes são projetados para ser utilizados por mouse, por teclado, se tudo funciona, quando você tem uma tela sensível ao toque, se tudo está funcionando direitinho, o tamanho da área clicável, os gestos de acionamento. Então, por exemplo, se eu estou... às vezes a gente tem um celular que liga a câmera, liga a lanterna sacudindo. Mas eu tenho que dar ali outro caminho para o meu usuário também conseguir. Né? Então, eu tenho que ter um botão para ele conseguir fazer, porque nem sempre ele vai poder sacudir o celular ali e fazer essa ligação, e fazer essa ligagem da lanterna. O segundo método, a segunda heurística de acessibilidade é sobre navegação e localização. O usuário ele precisa saber onde ele está na tela. Quando a gente usa o mouse, a gente vê a setinha voando para um lado para o outro, ou a mãozinha, quando é uma coisa clicável. Mas e quando a navegação é por teclado? Né? Quando a gente navega pela tecla Tab, a gente vai passando por todos os elementos acionáveis de uma interface. Então, por exemplo, e aí eu preciso saber onde é que eu estou. Então, eu trago aqui o exemplo das Casas Bahia, que tem o foco visível aqui no Compre por toda a loja. Então, eu sei que exatamente o foco do meu teclado está em cima desse botão aqui do menu, do header. E outra coisa muito interessante em relação à navegação e localização é também possibilitar ao usuário que ele pule conteúdos. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse botão, abrir menu, compre por toda a loja, que possibilita que o usuário abra esse submenu e navegue por todas as classificações de departamentos que tem ali, ou ele pode passar para o seguinte, ele pode escolher passar para o seguinte. E assim a navegação não vai ficar cansativa para o usuário, né? Além de outras coisas, por exemplo, todas as páginas precisam ter um título, que esse título vai ser a primeira coisa que o leitor de tela vai falar para o usuário. E às vezes a gente está navegando e escuta várias páginas com o mesmo nome. Como é que o usuário vai se situar? Onde é que ele está? Ele não pode se perder dentro da sua jornada. Né? Então a gente precisa pensar também nisso. Estou dividindo a minha página em departamentos. Vamos colocar, cada departamento precisa ter um título para que o usuário saiba que esse assunto A é diferente do assunto B. Aqui. A heurística número 3 fala sobre estrutura semântica. Um código ele precisa ter... o código precisa ser semanticamente correto para que o usuário que utiliza um leitor de tela, uma tecnologia assistiva como leitor de tela, ou um tradutor automático de Libras, ele consiga ter acesso a todos os conteúdos que estão ali. Né? Então, por exemplo, aqui eu trago um exemplo da DEC, em que todos os títulos, então os H1, H2, H3, eles estão organizados de forma semanticamente corretos. O usuário vai conseguir fazer, se ele quiser navegar só por títulos, ele vai conseguir fazer sem se perder, e cada tema está dentro um do outro de forma correta. Né? E sem contar, por exemplo, vou fazer um formulário, todos os inputs do formulário precisam ter um cabeçalho que diga para ele o que está acontecendo ali, e isso também conta como estrutura semântica. Os botões, os links precisam estar tagueados corretamente. Então, a gente precisa ter uma estrutura semântica correta para o usuário conseguir fazer a navegação. O quarto é a prevenção de erros. Né? Então, a gente precisa, acho que uma das coisas mais importantes enquanto designer é prevenir que o nosso usuário não erre, para que ele não fique frustrado. Né? Então, a gente precisa dar informações significativas para que esse usuário cada vez menos erre. Né? Então, aqui, por exemplo, eu trago um print do Carrefour, da tela de login do Carrefour, em que ele vai me dando todas as informações de como é que eu posso criar uma senha, e, além disso, ele vai me informando cada vez que eu atinjo. Né? Então, vai gamificando ali um pouco, de certa forma, cada vez que eu atinjo um objetivo na hora de criar a senha. Outro fator muito simples e muito importante é o visualizador de senha. Né? Quantas vezes a gente digita a senha muito rápido, não tem esse olhinho aqui para mostrar a senha, e tu dá um enter e senha incorreta. E aí tu vai lá e digita de novo, tu não tem como conferir o que tu está digitando. Por mais que às vezes a gente presta atenção, digita a mesma coisa, acha que está digitando a mesma coisa 5 vezes, e na verdade a gente está errando e a gente não tem nem como conferir isso, né?
Em relação a isso, a gente também, em relação à prevenção de erros, a partir do momento em que o usuário erra, ele precisa ser informado sobre onde é que está o erro. Essa informação do erro precisa estar próxima do erro, então a gente não adianta eu errar ali e colocar o erro lá em cima, lá no header da página. Eu preciso informar isso não só por cor, então, por exemplo, aqui não adiantaria nada para mim se esse input ficasse vermelho, se fosse uma pessoa daltônica, ela não ia ver a diferenciação. Então, a gente precisa estar sempre pensando, passando a informação para o usuário de várias formas diferentes. Contraste e legibilidade, a nossa quinta heurística, eu estou indo super rápido, eu nem sei como é que eu estou conseguindo, mas vamos lá. Contraste e legibilidade, normalmente a gente fala muito sobre contraste. Contraste mínimo, a gente tem contraste de 4,5 para 1 entre texto e fundo. Se for um texto grande, a gente consegue fazer um contraste de 3 para 1. E se a gente quer atingir um nível AAA, a gente faz de 7 para 1 na WCAG. Mas existem outras questões quando a gente fala sobre legibilidade, né? E a tipografia que a gente está usando? Será que usar uma tipografia fantasia, com muito rebuscada por todo um texto, será que o usuário está conseguindo ler aquilo? Será que ele está conseguindo absorver aquilo? Né? Então, é uma das coisas que a gente precisa pensar também. Outro ponto que às vezes a gente deixa batido, e eu trouxe aqui no exemplo, é sobre o refluxo. Em relação a dar zoom na tela para que ela se encaixe responsivamente, mas não para ficar menor, igual normalmente é no celular, mas para a gente ampliar, né? A gente teve uma palestrante que falou sobre o chefe, que usava o aplicativo numa tipografia maior, né? E aí, porque ele não conseguia ler o que estava escrito ali. E aí eu trouxe o exemplo aqui do site da Personare, em que a gente consegue dar um zoom de até 400%, e ele vai se adaptando para que não haja a rolagem vertical e a rolagem horizontal ao mesmo tempo. A gente vai ter só a rolagem vertical e o usuário vai ter acesso àquele conteúdo. Depois disso, a gente tem o idioma e compreensão, que conversa muito com contraste e legibilidade também. O conteúdo da página ele precisa ser facilmente lido e compreendido pelos usuários. Então, quando a gente for escrever, sempre que a gente for escrever, a gente tem que pensar em palavras fáceis, em frases curtas. E se a gente precisa ter alguma coisa mais técnica, a gente, por que não trazer um glossário, né? Aqui dentro desse exemplo que eu trouxe da Renner, eles têm, de certa forma, um glossário de moda explicando para o usuário tudo que eles podem dizer. Mas isso também pode vir sobre na sua página. Eu estou fazendo uma página de um banco que tem muitos termos, como, por exemplo, uma página de seguros, tem muitos termos, tem muitas siglas. Porque essas siglas, por exemplo, elas precisam ser, a primeira vez que elas forem apresentadas ao público, elas precisam vir de forma extensa, para que a gente entenda o que está dizendo ali. Né? Outra coisa importante é, quando a gente for codificar isso, quando o desenvolvedor for codificar isso, o idioma lá em cima precisa ser declarado lá no header, mas ele também precisa, toda vez que uma página em língua estrangeira, uma página em língua diferente da declarada inicialmente for usada, ela precisa ser tagueada, para que o leitor de tela faça a leitura de forma correta. Né? Então, em vez de ele ler, se a gente escreve people ali, ele vai ler people e não people. Então, ele vai precisar, ele vai precisar fazer, a partir do momento em que eu tagueio essa palavra, o leitor de tela vai ler ela no idioma correto. Nossa sétima heurística é a previsibilidade e consistência, né? O propósito de cada elemento é previsível, não só na página, mas por toda a jornada. Então, o funcionamento de o que é clicável, precisa parecer que é clicável, os ícones que funcionam para determinada ação, eles precisam continuar durante todo o fluxo funcionando para essa ação. E eu trago aqui o exemplo da Samsung, e aí não é uma resposta visual, mas é uma resposta de escuta, né? Porque quando a gente dá uma previsibilidade e consistência para o usuário, cada vez menos ele fica confuso. Né, ele vai conseguir navegar de forma mais assertiva na página. Então, por exemplo, aqui na página da Samsung, a gente vê 4 cards de produtos que visualmente a gente entende que cada botão de comprar agora, ele está ligado a um produto, porque visualmente ele tá dentro de um card. Só que para quem está escutando isso, ele vai escutar comprar agora botão, comprar agora botão, comprar agora botão. E
a pessoa não está vendo a tela. Ela precisa ter certeza sobre qual televisão ali ela está comprando. Então, o pessoal da Samsung, eles taguearam esse botão de forma correta, eles taguearam com um produto. Então, comprar agora, TV Smart, 50 polegadas, que LED, ele fala todo o nome do produto para que o usuário clique ali com a certeza do que ele está clicando. A gente tem a 8ª heurística sobre tempo e preservação. Eu sei que essa heurística ela é um pouquinho mais complicada de ser realizada, porque às vezes a gente tem negócios, né, tem questões legais que precisam ser resolvidas, que nem sempre a gente consegue manter uma tela fixa para o usuário o tempo inteiro, mas o usuário, o que diz essa heurística é que o usuário tem que ter tempo suficiente para concluir as suas tarefas, e se ele não tem, e se precisa ter o tempo, ele possa pausar, né? Ou então ele não perde também todas as informações que estão ali. A gente trouxe o exemplo da Azul. A Azul é uma empresa aérea, eles não conseguem segurar o preço da passagem por muito tempo, porque é um preço volátil, né? Tem toda uma questão de negócios aí. Então, ele está sempre informando para o usuário qual é o tempo que ele tem para concluir aquela etapa, qual é o tempo que ele tem para fazer aquela compra. E, ao mesmo tempo, ele me dá, e aí aqui eu tenho o aplicativo da Azul, ele me dá a possibilidade de eu congelar aquele valor por 72 horas. Então, ele permite que o usuário tenha aquele tempo, ele consiga realizar a sua tarefa de forma tranquila, dentro das suas necessidades, dentro das suas possibilidades, né? Então, a gente precisa dar ao nosso usuário essa possibilidade de pausar, né? E daí a gente também fala sobre animações, pausar animações, sobre ajustar. Então, às vezes, o usuário também, ele pode pausar, ele está respondendo um questionário, peraí, eu preciso levantar para ir no banheiro, preciso levantar para beber água, vou pausar aqui, daqui a pouco eu volto, e continua esse preenchimento, por exemplo. E sempre que o usuário for voltar numa página, sempre que possível, que ele volte com as coisas já preenchidas, né? Ele já volte sem precisar refazer um preenchimento novamente. Outra coisa que a gente tem, outro próximo critério que a gente tem, a próxima heurística que a gente tem, desculpa, prestei atenção no chat e me perdi um pouquinho. Movimento e piscando, né? O usuário, elementos da página que se movem, piscam e animam, elas precisam e podem ser pausados pelo usuário que pode se distrair com aquilo ali, pode não conseguir terminar sua jornada ou sua tarefa porque ele ficou confuso a partir de uma animação. Então, por exemplo, esse exemplo aqui do site da Apple, a gente tem ali um pausar aqui no cantinho, em que apesar de ser muito bonito, o site da Apple ele encanta com a visão, né? A gente também consegue pausar ali e prestar atenção, porque às vezes toda essa animação dificulta a nossa leitura e a nossa percepção do conteúdo, né? Então, a gente tem que dar para o nosso usuário essa possibilidade de pausar. A gente não tem que... quando uma página é carregada, ela não tem que vir já com o vídeo rodando ou com áudio rodando. Então, o usuário ele tem que ter essa autonomia de pausar os seus conteúdos para poder focar no que ele realmente quer fazer ali. Sem contar os critérios ali dos 3 flashes, né? Que a gente não tem que ter animação com piscadas, com mais de 3 piscadas por segundo. E, por último, alternativas visuais e auditivas. Os conteúdos puramente visuais e auditivos que transmitem informações têm que ter alternativas. Eu acho que essa é a base da acessibilidade. É dar alternativas para o usuário completar uma tarefa ou absorver uma comunicação. Então, por exemplo, eu trago aqui um exemplo da página do YouTube ali da Web para Todos, em que é um vídeo falado, mas a gente também tem legenda e a gente tem o nosso intérprete de Libras. Então, esse usuário ele consegue absorver esse conteúdo de várias formas diferentes. E aqui entra a descrição das imagens, por exemplo, aqui vai entrar o intérprete, o tradutor automático de Libras, né? A gente vai colocar aqui também, quando a gente transcreve o texto de um vídeo e anexa dentro da página. Então, tudo isso a gente precisa dar alternativas para o nosso usuário. Acho que alternativas é uma palavra muito chave dentro da acessibilidade. A gente tem que dar possibilidades, alternativas para que o usuário realize uma tarefa ou se comunique da melhor maneira que for para ele. E, por último, é sempre muito importante lembrar
que análise heurística são regras, e isso não substitui o teste de usabilidade. Tá? Quando a gente fala sobre acessibilidade, a gente está falando sobre pessoas. As regras são legais, são importantes, a gente consegue metrificar, a gente consegue fazer uma análise rápida, mas nada vai substituir a gente escutar e testar com o nosso usuário, entender quais são as necessidades dele. Então, a gente tem que usar, vai usar a análise heurística, vai se basear nela, mas isso aqui não vai substituir o teste de usabilidade, não vai substituir um papo com o seu usuário, para que a gente consiga entender realmente quais são as necessidades dele. E é isso, muito obrigada. Aqui eu deixo meu LinkedIn, meu e-mail. Eu trabalho com acessibilidade, então, e eu estou sempre pronta para tirar dúvidas. Eu sou apaixonada pelo tema, então, assim, vamos conversar sempre, me adicionem.